E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando, e hoje nós iremos fazer a revisão de alguns assuntos estudados com alguns exercícios. Vamos lá. Nessa primeira questão, ele diz: qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio? Bom, para a gente entender um pouco mais essa questão, vamos dar uma olhada aqui na tabela periódica. Nós podemos ver que o oxigênio ele se encontra no mesmo grupo que o enxofre, o selênio e outros elementos químicos. Ou seja, nós aprendemos que a tabela periódica ela é organizada em grupos ou famílias, que são essas colunas verticais, e em linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Os elementos que pertencem ao mesmo grupo ou família, no caso aqui, que estão na mesma coluna, são elementos que possuem propriedades semelhantes. Então, o oxigênio e o enxofre, o selênio e os outros são elementos que possuem propriedades semelhantes, pois estão na mesma família, pertencem à mesma família, que no caso aqui é a família 16A ou 6A, certo? Vamos voltar lá. Então aqui ele dá alguns itens: A, B, C, D e E. Então nós podemos ver que aqui nós podemos marcar a letra D, que é o enxofre, que é o elemento químico que pertence à mesma família do oxigênio, certo? Que é a família 16 ou 6A, também chamada de família dos calcogênios, certo? Vamos para a segunda questão. Diz assim: aqui na segunda questão, ele apresenta algumas propriedades de um certo elemento químico que formam um material. Então esse material tem alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Bem, então vamos falar um pouco aqui, revisar um pouco sobre as formas de como os átomos se interagem para formar a matéria. Então algumas dessas formas são as ligações químicas, que são três tipos: ligação metálica, ligação covalente e ligação iônica. E cada forma dessa diferente, das quais os átomos se interagem para formar a matéria, tem características diferentes no material. O material formado com essas ligações diferentes, eles possuem características e propriedades diferentes. No caso, a ligação iônica forma materiais com alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa. Um exemplo disso que nós podemos dar aqui é o cloreto de sódio dissolvido em água, certo? Ele é um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água, porque a água vai dissociar os íons do material, que vão se tornar cátions e ânions. Nós já vimos, em aulas passadas, que os cátions e os ânions são íons, eletricamente carregados, são átomos eletricamente carregados, íons com carga positiva e carga negativa, certo? E mau condutor de eletricidade no estado sólido. Então, o material que apresenta essas características são formados por ligações iônicas. Então marcamos aí o item D novamente. Então, até o próximo vídeo, pessoal.